Olá a todos, voltamos à biblioteca, desta vez para entrevistar Luís Graça, deputado do Partido Socialista. Muito bem-vindo. Olá, Francisco. E desde já temos que mencionar uma qualidade que é a lacobrigense de Lagos. O que é que Lagos para si significa e o que é que tem mudado ao longo do tempo? Porque também teve esse privilégio de acompanhar também ao nível local, no poder local. Bem, nós podemos viver em qualquer cidade e fazermos parte dessa cidade, mas nunca deixamos de ser da cidade onde nascemos, não é? Onde temos as primeiras experiências, os primeiros amigos, os amigos que fazem nos bancos de escola são inesquecíveis, não é? E Lagos significa isso para mim, não é? É aquele canto onde tenho todas essas histórias mais pessoais, não é? Nesse tempo ainda novo, eu era aluno da escola primária do bairro Operário, vivíamos ali muito perto do bairro Operário, e portanto nós atravessávamos a cidade toda para ir jogar à bola no campo da Torre Alta, não é? E isso era uma coisa que os miúdos podiam fazer, não é? Hoje em dia era impensável os pais deixarem crianças de 6 ou 7 anos atravessarem uma cidade inteira, mesmo em Lagos, para irem jogar à bola no pelado da Torre Alta. Mas, enfim, isso demonstra também como a cidade cresceu, como tudo mudou um pouco, não é? Naquela altura, todos nos conhecíamos uns aos outros e, portanto, sempre passávamos para a casa de um adulto, ele sinalizava, ali vão os filhos dali e dali. Portanto, era impossível nos perdermos ou alguém ficar preocupado. E teve sempre ligação muita gente, Julianos, Condelibe. Zeca Afonso, de alguma forma também, e também espelhou isso numa letra que escreveu. Quando é que, também no meio de Lagos, na sua juventude, aparece também a inspiração pela política? Bem, é um pouco mais tarde, quando vou estudar na escola secundária Júlio Dantas, gerou-se ali uma pequena fricção, porque não havia associação de estudantes e nós queríamos ter acesso aos campos de jogos quando não havia aulas. É uma reivindicação muito forte, não é? Portanto, não queríamos ficar no corredor sem nada para fazer, naqueles períodos em que não tínhamos aulas. E nessa altura lideramos um movimento de contestação, porque o Conselho Diretivo da escola não nos dava bolas para ir jogar basquete ou vôlei ou futebol. Organizamos eleições. Apareceram 2 listas, fui escolhido pelos meus colegas para liderar uma das listas e ganhamos. E essa é a primeira experiência de que nós podemos intervir naquilo que está à nossa volta. Ganhamos as eleições e cumprimos com aquilo que tínhamos dito aos colegas. Vamos abrir um espaço dentro do pavilhão, vamos ter jogos e vamos ter atividades para preencher o vazio quando não temos aulas e ficamos aqui nos corredores a olhar uns para os outros ou a falar uns para os outros. Naquela altura não havia telemóveis, não havia Playstations, não havia essas coisas e, portanto, tínhamos de ter outras atividades. Eu acho que esse é o momento em que percebo que nós podemos ter uma atitude proativa, não é? E eu costumo dizer que essa foi a minha primeira experiência política. Foi na escola, numa associação de estudantes. E o que é que se dá no teu percurso pós-estudos? Não, quer dizer, eu concluo depois o 12º já na escola secundária Gilianos e há aqui uma ruptura, porque sou pai muito cedo, não é? Eu sou que ia ser pai aos 18 anos, não é? E isso essa decisão de ter um filho nessa altura é uma decisão que muda completamente a minha vida. Eu fazia rádio desde os tempos da Rádio Pirata por brincadeira, por paixão, e passo a fazer rádio como profissão porque era preciso pagar as contas de casa, era preciso comprar fraldas, não é? Que é uma renda muito grande, e isso mudou completamente a minha vida. E de certa forma também afasta-me um pouco da atividade política. Eu costumo dizer, quando aqui na Assembleia da República os meus camaradas brincam sobre as rivalidades da juventude socialista, eu costumo dizer que a minha juventude socialista acabou aos 19 anos e, portanto, não passei por essas lutas que houve na JS, porque tive que empenhar-me naquilo que era a minha obrigação e a minha prioridade, que era a minha família e o meu filho. E depois de passado uns anos de trabalhar na rádio, quer em Lagos, quer em Albufeira, me surgiu um convite, aí novamente reaproximando-me da política, para colaborar com o secretário de Estado das Pescas, que na altura era um amigo meu, ainda hoje que nos conhecíamos desde os meus 14 anos, por aí, que era o José Apolinário.
e há de facto aí uma reaproximação da atividade política. E o que é que se dá também no restante percurso até chegar aqui à Assembleia? Bem, depois da Secretaria de Estado das Pescas eu vou para a Segurança Social. A Segurança Social nessa altura, com o agente António Guterres, faz uma grande contratação no país. Ela era uma instituição pública do Estado muito envelhecida, não é? E com muito poucos quadros. E na altura é criado o Instituto da Segurança Social e entram centenas de pessoas em todo o país nessa altura. E eu sou um desses. E quando se dá a queda do governo por demissão do engenheiro Guterres nas eleições autárquicas, eu opto por deixar a Segurança Social. E na altura vou então regresso a Lagos, não é? Não morar em Lagos, porque já morava nessa altura em Faro, mas regresso à Câmara de Lagos, porque o PS tinha ganho as eleições na Câmara Municipal de Lagos e o então Presidente da Câmara pede-me para colaborar com ele, para o ajudar no gabinete do Presidente da Câmara, e eu regresso aí. Tive aí 4 anos, não é? De regresso à minha cidade, digamos assim, de nascença, numa experiência absolutamente fantástica, e 4 anos depois o José Apolinário é candidato à Câmara Municipal de Faro, vence as eleições e pede-me para eu regressar a Faro. E eu regresso a Faro, não é? No fim desses 4 anos, nós perdemos as eleições, eu regresso à Segurança Social e 2 anos depois sou candidato à Comissão Política e Conselhia do Partido Socialista de Faro e venço as eleições. E pronto, enfim, depois já fui vereador na Câmara Municipal de Faro, já fui presidente da Assembleia Municipal de Faro, depois eleito presidente do Partido Socialista no Algarve e em 2014 sou convidado para ser o diretor de campanha do António Costa no Algarve, nas células primárias entre o António Costa e o António José Seguro, que é um momento absolutamente fantástico, mesmo para esse menino que ganha a ação de estudantes muitos anos antes, porque é um momento de grande mobilização, em que nós, pela primeira vez, podemos convidar pessoas que não são militantes do Partido Socialista para participarem numa escolha interna. E nós, em Faro, mobilizamos cerca de 1000 pessoas que não eram militantes do Partido Socialista para votar. Tivemos que fazer essas eleições numa escola, não é? Na escola Tomás Cabreira, porque não tínhamos espaço no PS para fazer isso. E um ano depois sou candidato na lista de deputados do Partido Socialista e eleito. E estou cá desde 2015. Quais são as expectativas de uma pessoa que entra aqui para desempenhar estas funções? Sim. Na noite em que foi aprovada a lista, aqui perto do Largo do Rato, na sede do Partido Socialista, nessa noite em que a lista foi aprovada por unanimidade, eu disse que tínhamos que fazer com que isto valesse a pena, não é? Porque esta é uma oportunidade única na vida de uma pessoa e, portanto, isso tinha que valer a pena, não só para mim, não é? Porque esta também é uma experiência que nos dá outro mundo, mas tinha que valer a pena para as pessoas que confiam em nós, não é? E eu mantenho esse princípio. Portanto, há um conjunto de compromissos que assumimos no Algarve com os algarvios e é isso que me faz estar aqui. Não é? Nós tínhamos e temos a questão do novo hospital para o Algarve. Quando eu concorri, que agora o Governo aprovou na reunião do Conselho de Ministros da semana passada, aprovou a constituição de uma parceria pública-privada para a sua construção. E, por exemplo, quando eu concorri a primeira vez à Federação do PS Algarve, há 4 anos atrás, assumi nesse congresso que a água era o maior problema que nós tínhamos pela frente, do ponto de vista do nosso futuro. E na altura, eu conto isto sempre com alguma piada, alguns camaradas meus, amigos meus, diziam: o que é que deu ao Luís Graça? Ele é tão certinho e agora vem falar aqui da questão da água. A verdade é que hoje ninguém tem absolutamente dúvida nenhuma de que a água é de facto algo crucial para o nosso desenvolvimento, não só no Algarve, nos países todos do Sul, mas a verdade é que o Algarve é a única região do país que tem um plano de eficiência hídrica aprovado, que tem 200 milhões de euros para fazer um conjunto de investimentos, como uma central desalinizadora, como a ligação do Rio Guadiana até à barragem de Odeleite, para utilizarmos a água das estações de tratamento de esgotos na rega. Isto é, portanto, estamos um pouco mais à frente do que o resto, porque definimos que isso era uma prioridade.
E, portanto, enfim, os objetivos continuam a ser esses, não é? Continuam a ser esses, com um princípio, se quiser, 2 princípios. Eu acho que o Algarve, para ter sucesso no futuro, tem que ser uma região do ponto de vista ambiental de excelência. Portanto, tenho muito orgulho de ter aqui apresentado propostas para a classificação de algumas das zonas úmidas do Algarve, como por exemplo a Lagoa dos Salgados, que depois, mais tarde, o Ministério do Ambiente veio considerar como se fosse reserva natural. Não era evidente, na altura em que eu disse que era preciso preservar aquele espaço, que isso alguma vez viesse a acontecer, portanto, eu registro essa evolução. Ou como o Paúlo de Lagos, não é? Que é uma zona lindíssima que tem que ser preservada. Portanto, eu acho que ou como a Pedra do Valado, que poderá ser uma reserva marinha, e que estamos muito empenhados nisso, como o Cavalo Marinho, dentro da Ria Formosa. E, portanto, eu acho que o Algarve tem que ter essa característica de tudo o que tem a ver com ambiente e sustentabilidade. Nós temos de ser pioneiros, temos que ir à frente. E depois, eu acho que nós temos que ajudar quem mais precisa. Eu continuo a achar que os socialistas e os republicanos têm um compromisso ético de ajudar aqueles que mais precisam. E ao contrário daquilo que muitas vezes aqui em Lisboa se pensa, porque e não é por maldade, muitas das pessoas conhecem o Algarve dos seus períodos de férias, e esse não é o Algarve dos algarvios. Isto é claro que os algarvios também vão à Quinta do Lago, também vão a Val do Lobo, também vão à praia da Coelha, mas há outro Algarve, para além daquele que os turistas, mesmo portugueses, desfrutam durante uma semana ou 15 dias. E é um Algarve com muitos problemas sociais, é um Algarve ainda com bolsas de pobreza e de necessidade muito grande, e que nós temos que lutar. Posso dar um exemplo, Francisco? Sim, sem dúvida. No último Congresso Nacional do Partido Socialista, que se realizou em Portimão, eu fiz questão de recordar isto que vou aqui dizer, e que é uma coisa que eu acho que nós temos mesmo que ultrapassar. Nós continuamos a ser a região do país que tem a maior taxa de abandono escolar e a maior taxa de insucesso escolar. E é uma má medalha, uma péssima medalha persistente, porque é verdade que o país fez uma evolução tremenda do ponto de vista do abandono escolar e do insucesso escolar. O número de pessoas que hoje completam o ciclo escolar obrigatório não tem paralelo com aquilo que era há 20 ou 30 ou 40 anos atrás. O número de pessoas que vai hoje para o ensino superior não tem paralelo, e no Algarve também. Mas a verdade é que nós continuamos a ser a região do país com maior abandono escolar e com maior insucesso escolar. E isso demonstra que há uma realidade no Algarve que não é igual ao resto do país. E que, portanto, precisamos de olhar para este problema de outra forma, encontrar mecanismos especiais e específicos para inverter esta situação, que é inexplicável e não pode continuar a suceder ano após ano, porque isto faz com que os pobres sejam mais pobres no ano a seguir, e na geração seguinte ficam mais para trás. Isso não pode ser aceito. Como é que se combate esse foco sazonal? Não, isto também tem a ver com a organização económica do Algarve. Esta é pelo menos a minha percepção. O que eu acho é que nós temos que fazer aqui um pacto. Primeiro temos que perceber porque é que isto acontece no Algarve, não é? Porque é que as pessoas saem da escola mais cedo? Porque é que abdicam de estudar? E eu acho que tem a ver com uma oferta de trabalho que é muito atrativa para os jovens. O Francisco esteve no Algarve, eu vivia em Lagos muitos anos, e eu, sempre que a escola acabava, e naquela altura nós tínhamos 3 meses, quase 4 meses de férias, eu ia trabalhar para a hotelaria, sempre. Eu sou de uma família muito modesta, para não dizer pobre, não é? E, portanto, aquele dinheiro que ganhava no verão era o dinheiro que me permitia ter uma vida descansada, sair à noite com os meus amigos, poder usar uma camisa especial e ter uma roupa como os outros, enfim, como os outros. E não é que nunca me faltou nada em casa, que fica aqui claro, não é? Mas essa oportunidade faz com que as pessoas e os jovens também, a determinada altura, sintam que se calhar não precisam de continuar a estudar, porque aquele rendimento naquela altura, naquela idade, é dinheiro suficiente para se poder viver bem. E, portanto, eu acho que há aqui um chamariz muito forte para que as pessoas abandonem a escola. E isto só se resolve com um pacto entre a comunidade, a autarquia, a escola e os empresários. Isto é, sim,
Os jovens, os miúdos, faz-lhes até bem poder ter uma experiência profissional durante o verão, esse dinheiro até pode-lhes fazer a diferença e dar muito jeito, mas nós não podemos cativá-los a ficarem no emprego. Nós temos que dizer no fim do verão, quando a escola começa, tens que voltar para a escola. Não podemos acenar, olha, se quiseres eu faço-te aqui um contrato, dou-te aqui um salário, tu ficas cá. Não, temos que fazer aqui um pacto, eles têm que voltar para a escola, nós temos que voltar para a escola. E depois nós temos um problema no Algarve, que é que não temos transporte coletivo. E isso nota-se também aqui, na questão das oportunidades. Por exemplo, se nós formos à Universidade do Algarve e perguntarmos de onde é que são os alunos, a Universidade do Algarve, se me permites, eu falo muito, não sei se isto pode ser assim, a Universidade do Algarve é absolutamente uma peça-chave para a qualificação do Algarve. Eu faço parte da geração em que o filho do pescador ia para a arquitetura, ou que o filho do eletricista da Câmara ia para a universidade. E isso acontece também porque nós passamos a ter uma Universidade do Algarve. Porque vir estudar para Lisboa, ou para Coimbra, ou para o Porto não era acessível para toda a gente. Mas se nós formos, e por isso é que a Universidade do Algarve tem tantos alunos do Algarve, ainda hoje, tem muitíssimos alunos do Algarve. E se nós formos a ver de onde é de que concelho é que esses alunos são, percebemos que Faro tem muitos alunos da Universidade do Algarve, Olhão e Lolé também têm muitos alunos da Universidade do Algarve, mas à medida que nos afastamos para as pontas, começamos a perceber que são cada vez menos. E quando chegamos a Lagos, são cada vez menos, não é? E a Vila do Bispo e Alves Douro são muito menos. E porquê? Porque ainda assim é difícil alugar uma casa para os miúdos ficarem a Faro a estudar e porque não há transportes que garantam que ele que mora na Vila do Bispo ou em Alves Douro possa ir e vir todos os dias, apesar de serem 100 km, não é? E ainda parecem mais distantes, sem dúvida. É muito distante, não é? É muito distante. Por exemplo, essa é uma realidade que nós temos muita dificuldade em explicar, até, por exemplo, ao nível dos cuidados de saúde, não é? Que é como é que se explica que exista o Hospital de Lagos, que agora até tem uma casa nova, não é? Porque aqui é muitas vezes explicar a alguém de Lisboa ou do Porto porque é que aquele hospital é tão importante para quem vive em Algesur, para quem vive no Regil ou na Vila do Bispo e que não pode chegar a Portimão, só quem nunca fez aquelas curvas todas com muitas rotundas neste momento. É que não percebe que tem que haver ali uma resposta de urgência para aquelas pessoas. Portanto, a questão das qualificações no Algarve eu acho que é um problema que temos para frente, que nos devia mobilizar a todos para resolver, e isso demonstra que nós, que o Miguel Torga tinha razão. O Torga, que passava férias em Albufeira, eu acho que foi das pessoas que melhor nos conheceu. Ele tinha uma expressão que escreveu, aliás, que dizia uma terra que é outra terra, uma gente que é outra gente. Não é? E dizia que o Algarve era um território acrescentado a Portugal, mas que nunca nele se tinha diluído. E eu continuo a achar que o Torga tinha razão e que muitas das vezes em Lisboa não se percebe que há idiosincrasias, que há questões que são mesmo diferentes naquela terra, de organização até do modelo de trabalho, de dinâmicas sociais, que muitas vezes aqui não percebem. Essa é, aliás, uma das lutas que temos aqui. É como é que nós explicamos que muitas das vezes aquela região, que é uma região, tem dinâmicas diferentes. Isso aconteceu-me logo de início. Quando aqui cheguei, um dos compromissos que eu trazia era as casas dos pescadores na Ria Formosa, nas Ilhas Barreira. A percepção de todo maioritária era que aquelas casas ilegais eram para deitar abaixo. Aliás, tinha havido no anterior governo do PSD-CDS um movimento muito forte, liderado pelo Ministro do Ambiente, que eu até respeito, para deitar as casas abaixo. E foram deitadas casas abaixo, por exemplo, na Ilha de Faro. Mas na Ilha da Colatra não chegaram a ser, porque os populares impediram com recurso ao tribunal. Não é? E quando eu aqui cheguei, em dezembro de 2015, eu trazia esse compromisso, feito com aquelas pessoas na ilha, numa reunião que tivemos no meio da ilha, em que eu disse, eu levo esta missão para a Assembleia da República. Nós vamos impedir a demolição destas casas e vamos legalizar estas casas. E a primeira reação que eu aqui tive, eu achava que ia ser eleito, chegava aqui e em poucos meses resolvia um assunto
que me parecia óbvio, que é o que é que o Estado ganha em deitar a casa de um pescador abaixo, de alguém que sempre viveu ali naquele sítio, que todos os dias de manhã pega no seu barco e vai à pesca ali na Ria Formosa ou do outro lado da ria, e que tem aquela casa. A sua vida está ali. Aquilo não é apenas cimento, é a história de uma família que já tem o seu avô que já morou ali. E eu nunca conseguia perceber como é que as pessoas não percebem isto. Claro que vão perceber. Assim que eu chegar lá, vão perceber. E não perceberam à primeira, não perceberam à segunda, e foi preciso um exercício muito grande para se entender uma coisa. Nós temos que preservar a Ria Formosa, que é um lugar fabuloso do ponto de vista ambiental. Sim, nós temos um problema de alterações climáticas e é verdade que se o nível da água conseguir continuar a subir e nós não conseguimos controlar, provavelmente aquelas pessoas não vão ter condições para lá viver, mas aquelas pessoas têm o direito de lá viver. E até terem condições de lá viver, o Estado deve-lhes reconhecer esse direito. Felizmente conseguimos aprovar aqui um texto que eu escrevi, com o apoio do Carlos César, que era na altura o presidente do grupo parlamentar do PS e que foi absolutamente decisivo para um jovem deputado neófito que achava que estas carpetes vermelhas que aqui estão até metiam medo, não é? E conseguimos aprovar por unanimidade o reconhecimento daqueles núcleos habitacionais e o reconhecimento que os pescadores, os viveiristas, os mariscadores, aqueles que vivem da ria, têm o direito de lá viver, que é absolutamente justo. E Lagos estava presente nisto, é interessante, porque eu sempre vivi apaixonado, falaste do Zeca Afonso, eu sempre vivi apaixonado pela história dos índios da minha praia. Sempre. Era uma coisa muito romântica, não é? Sim. Quem diz o contrário é tolo. Isso. Era uma coisa muito romântica e eu lembro-me de fazer campanhas do PS lá, no tempo até que eles duvidavam do PS, não é? Porque havia ali uma marca muito comunista no bairro 25 de Abril, e aquilo marcou muito e Lagos sempre olhou também de forma de lado para aquela comunidade e durante muito tempo a verdade é que as pessoas achavam que eles deviam sair de lá. E é verdade que alguns deles até tentaram sair de lá, porque a ideia de todo o pescador é pobre é uma ideia falsa. Nem todos os pescadores são pobres, e felizmente muitos deles fizeram pé de meia e até conseguiram comprar casa na cidade, como eles diziam, só que não resistem. Porque a vivência da comunidade, do bairro, onde se conhece toda a gente, onde se deixa a porta aberta para que alguém traga as batatas porque o peixe já está ao lume, não existe num prédio, não existe na cidade. E muitos deles voltaram para o bairro 25 de Abril. E eu sempre achei que aquele bairro tinha que existir. Aquelas pessoas a vida delas é ali. E isso eu acho que me ajudou também nesta luta pelos pescadores da Ilha da Colatra. E aqui na Assembleia, nesta legislatura, tem uma missão especial também, na presidência de uma comissão, neste caso de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Quais é que acha que são os grandes desafios para esta legislatura, nesta comissão? Mas na comissão, bom, nós temos aqui uma oportunidade grande, porque o PRR representa uma oportunidade para a salvaguarda do património, não é? E o Governo aprovou um conjunto de obras em monumentos nacionais que estavam a precisar mesmo de intervenção e que se calhar de outra forma o país nunca teria capacidade financeira para o fazer. E portanto são cerca de 150 milhões de euros num conjunto muito grande de monumentos nacionais que vão ter obras. É claro que isto é muito Lisboa, porque onde é que estão os monumentos nacionais? Os monumentos nacionais estão em Lisboa ou estão no Porto. Eu acho que falta olharmos um pouco para fora disto, para o resto do país, porque há muito património fora do país. Mas isto cria-nos também uma oportunidade. Eu estou muito desejoso, por exemplo, o Teatro Nacional Dona Maria vai fechar agora no final do ano. E eles propõem-se, na minha opinião, muito bem, eu não conheço em pormenor, havemos de o chamar à Comissão de Cultura, propõem-se levar a programação do Teatro Nacional para todo o país. Eu acho isso fabuloso. Portanto, já que o teatro vai fechar, vamos pegar nos nossos atores, na nossa programação e vamos levar o teatro ao país. Isso eu acho que é uma oportunidade fantástica. Vamos chamá-los cá para conhecer aquilo que eles propõem.
Enfim, eu não quero estar sempre naquela, bater na tecla de que a cultura é o parente pobre do orçamento, porque não vale a pena negarmos aquilo que é uma evidência, mas temos todos que registar o expressivo aumento deste orçamento para a área da cultura. A cultura, eu acho que nós agora, a Comissão fez um périplo por as 4 cidades que estão na final para a Capital Europeia da Cultura em 2027, que será em Portugal. Ponta Delgada, Braga, Aveiro e Évora. Terminamos a semana passada. E fizemos isso, não porque nós não temos qualquer papel sobre a decisão, não é um júri internacional, mas fizemos isso porque, pela primeira vez, é um concurso. Portanto, as cidades candidataram-se, não é? Apresentaram as suas propostas, fizeram planos estratégicos sobre o que é que pode ser a cultura num prazo de uma década de transformação da comunidade. E nós fomos a essas cidades porque achamos que isto devia ser noticiado. Isto é, a cultura pode ser um instrumento, pode ser não, é um instrumento muito forte de transformação das comunidades, dos concelhos, das cidades, das regiões. E eu acho que estas cidades todas elas já ganharam. Não é? Só a ideia de que fizeram de forma participada, mais ou menos, um plano estratégico sobre a capacidade da cultura mudar aquele território, elas já ganharam. Não é? E eu acho que isso teria vantagem que outros municípios percebessem isto. Isto é, hoje eu fiz, enquanto jornalista, a presidência aberta do Dr. Mário Soares, o Presidente da República na altura, sobre ambiente. Na altura, os ambientalistas eram olhados como uns hippies, não é? Uns tipos estranhos, que agora aparecem a dizer que temos que preservar o ambiente, que as gruas, afinal as gruas não são sinónimo de desenvolvimento. As gruas que se viam em todas as cidades e muitas no Algarve. Eu fiz essa presença aberta. E hoje é indiscutível, qualquer decisor público em qualquer cidade tem o ambiente como um fator decisivo do seu desenvolvimento. Até económico. A cultura não consegue estar aí, ainda não é essa disciplina. E eu acho que é uma pena, acho que devíamos todos fazer um esforço para que a cultura, a criação artística fosse uma disciplina também de análise, como fator de análise na decisão que a gente toma sobre a nossa comunidade. E eu achava que a ideia destas 4 cidades terem feito este esforço, esta capacitação de projetarem a cidade 10 anos para lá, com o que é que a cultura pode fazer por nós, era bom fazer esta publicidade e que outros copiassem, não é? E que dissessem, não, a cultura faz falta. Mesmo os mais liberais, não sei o que é que o Francisco pensa sobre o mundo, não é? Então, nós os dois, se olharmos para a mesma prateleira de livros, somos capazes de ver coisas diferentes. Nós tínhamos muito aquela lógica. Quando eu digo nós, os mais liberais, tinham muito, ou conservadores do ponto de vista económico, que era o STEM, não é? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Não vale a pena estudares para filosofia que vais ficar no desemprego, não vale a pena seres professor de história, nunca vais ser ninguém na vida, não vais enriquecer por seres professor de história, ou ser artista, enfim, é sempre essa confusão. E hoje, aquilo que as universidades, mesmo as mais conservadoras no modelo económico, dizem é que este STEM deve ser um STEAM, não é? Ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Arte. A cultura tem uma dimensão social e económica imprescindível à nossa vida. Será que podemos ser um bom engenheiro se nunca formos a um museu? Não sei. Se calhar vale a pena sermos um bom engenheiro informático, não é? Tenho lá um em casa que está agora no 2º ano do técnico, mas que conheça também alguns museus. Falando de cultura na tua vida e mais no âmbito da literatura, o que é que gostas normalmente de ler? Há assim obras também que tenham marcado mais? Eu lembro-me que quando trabalhava na rádio em Albufeira, fazia a viagem de Lagos a Albufeira de comboio. E acordava muito cedo para ir para Albufeira, onde tinha que estar às 9 da manhã a ler o noticiário na rádio. Portanto, eu acho que saía de Lagos às 5h30 da manhã, 6 da manhã. E nas viagens de comboio li Os Maias, do Bessa. E lembro-me de rir
a rir, a não conter as gargalhadas, a ler, e eu achar que a malta no Cowboy deve achar que este tipo é completamente maluco, não é? Esse livro marcou muito por isso, porque eu li e gostei muito e foi muito divertido. Confesso que ultimamente tenho lido muito poucos livros, romances muito poucos, porque quando se tem filhos, eu agora tenho um filho pequenino, tenho uma filha que vai fazer 5 anos, a nossa capacidade de tempo para nos concentrarmos é menor, mas ainda assim leio mais poesia, não é? Muita poesia do Algarve, eu sou muito bairrista, muito regionalista, não é? Tenho uma paixão muito grande por António Ramos Rosa, portanto, se o Francisco não conhece, por favor, António Ramos Rosa, um grande, extraordinário poeta. E o último livro que li foi a biografia do Lula, que eu acho que é um indivíduo fabuloso, que é a negação de todas as probabilidades. Como é que um indivíduo que nasce naquele sítio, no meio daquela família, no meio daquela pobreza, chega a presidente do Brasil e é a personalidade que é em toda a América do Sul, é a negação de todas as probabilidades. E no mundo da música? Eu sou muito eclético, eu fiz rádio, não é? E portanto sou muito eclético na música. Portanto, eu ouço de tudo, não é? Tinha na adolescência o meu cantor favorito, que aliás vem ver aqui a Lisboa, quando ele cá veio, era o David Bowie, não é? Era o meu músico favorito. Mas eu ouço desde o Zeca Afonso, não é? Que lembro-me na casa dos meus pais em que me dava um vizinho do lado que achava que aquilo era muito revolucionário, confesso que também gosto de ópera e que também vou a São Carlos desde que estou aqui em Lisboa a ver ópera. E se tivesse a oportunidade de convidar uma personalidade nacional ou internacional que nunca tenha conhecido para almoçar, quem é que seria essa pessoa? Viva! Mas viva. Pode também mencionar uma morta, se quiseres dizer uma morta e uma viva. Não, eu posso dizer uma morta. Mas eu gostava muito de conhecer o Obama, não é? Eu confesso que tive uma grande esperança pela sua eleição e pela capacidade que eu achava que ele podia ter de mudança da América e das relações da América com a Europa. Eu acho que, infelizmente, para nós até, salvo seja, atribuímos-lhe um Nobel, não é? Mas eu acho que o Obama virou-se mais para o outro lado do mundo do que para a Europa e perdeu-se aqui a oportunidade de estes dois modelos democráticos, que do ponto de vista social até são diferentes, mas reconheço o trabalho que ele fez na América para aproximar os americanos do modelo social europeu. Acho que se perdeu aqui uma oportunidade. Gostava muito de o conhecer. Depois, enfim, eu acho que há um ser humano absolutamente fabuloso que foi presidente da África do Sul, que eu adoraria ter conhecido e ter partilhado com ele uma outra experiência de vida que é a negação de todas as probabilidades, não é? Como é que um negro preso transforma-se no presidente da África do Sul e como é que alguém segregado tem a capacidade de perdoar, não é? De juntar todos, de juntar os contrários para fazer uma nação. Isso é uma coisa brutal. E no mundo também de outras nações, de viagens, o que é que lhe marcou mais na descoberta do mundo, ou que viagem é que gostaria de fazer e ainda não teve a oportunidade de fazer? Sim, olha, eu gostei muito de uma viagem que fiz por Marrocos, de carro, porque encontrei um povo muito diferente de nós e muito parecido connosco, com problemas sociais ainda grandes, mas também de uma grande generosidade, e foi uma viagem que me marcou, porque, enfim, não tinha roteiro turístico, foi andando pela estrada, e foi uma viagem que gostei muito, até porque ia comigo um familiar, um sobrinho, que tinha passado por um tratamento de cancro, e aquela era a viagem
da vitória sobre isso. E, portanto, tudo isso conjugou-se numa viagem absolutamente inesquecível. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhias? A palavra que gostaria era confiança. Confiança. Nós somos um povo muito trabalhador. E muitas das vezes achamos que o país não nos retribui aquilo que é o nosso esforço no dia-a-dia. Nós temos um problema de salários muito baixos em Portugal, muitas carências e, portanto, acho que é preciso ter confiança, não é? Acho que essa é a palavra que eu deixava. Mas, sabes, eu acho que eu sou absolutamente português, mas a minha primeira pátria é o Algarve. Essa é a minha primeira pátria. E sou, evidentemente, algarvio e português, não é? E é giro porque o Algarve, que sempre foi o reino dos algarves, não é? Nunca houve nenhum movimento de dissidência com Portugal. Nunca. Nem nos piores momentos da história portuguesa e do Algarve. Por exemplo, as lutas liberais, que agora se comemorou os 200 anos da Constituição Liberal. Nas lutas dos liberais com os absolutistas, em que o Algarve teve ou remexido um exército defensor de Dom Miguel absolutista durante quase 2 anos a soldo, com crimes cometidos, e obviamente com o apoio da população mais rural, só sobrevive 2 anos com um pequeno exército porque tem-se o apoio do povo. Nem nessa altura houve uma tentação de dissidência. Os algarvios são portugueses de coração e apaixonados, mas a minha primeira pátria é o Algarve. E que mensagem é que gostarias de deixar aos portugueses e aos algarvios, obviamente? Sim, eu acho que nós temos que continuar. Vivemos num país bonito, com enorme capacidade e temos de ter confiança em nós próprios. Eu acho que às vezes aquilo que nos falta é mesmo confiança em nós próprios. É sempre aquela ideia, porque é que uns foram nas naus e os outros ficaram. Não tenho essa ideia de que só cá ficaram os que tinham medo de abalar ou os velhos do Restelo. Acho que temos de ter confiança. Acho que foi isso que marcou o Infante de Sagres, não é? Quando deixou o Porto e foi lá para Sagres, onde não vivia absolutamente ninguém, onde devia ser um sítio horrível para se viver, e que achou que havia mais para lá daquilo que se via, não é? É preciso ter uma confiança brutal, não é? Ou os gilianos, não é? Que à 10ª tentativa conseguiu dobrar o cabo e dizer ao Infante: há caminho depois do cabo. É verdade que o Infante também lhe disse: se não conseguires desta vez, não voltes, não vale a pena voltar. Se calhar foi a ponta de confiança que lhe faltava, foi dizer: pá, desta vez ou dobras ou não vale a pena voltar. Confiança, temos de ter confiança em nós próprios primeiro, e no país, em nós como coletivo. Luís Graça, muito obrigado pela tua participação neste projeto. Obrigado. E obrigado a todos lá em casa. Continuem a acompanhar as entrevistas aos 230 deputados aqui na Assembleia da República. Até à próxima.